Sabe, na correria da vida, em tempos que às vezes parecem tão incertos, todo mundo procura um porto seguro, né? Uma âncora. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos dar uma olhada num guia bem simples para reflexão diária, um devocional de 7 dias, todo baseado nos Salmos, feito justamente para fortalecer a fé no cotidiano. E aí fica a pergunta, né? Como é que poucas palavras por dia podem, de fato, construir uma força que dura? A ideia aqui não é sobre grandes gestos, sabe? É sobre a consistência, aquele pouquinho todo dia. Vamos descobrir como um ritual diário, por mais curtinho que seja, pode criar uma base sólida de resiliência e de paz interior. Ok, vamos começar entendendo a estrutura deste guia para a fé diária. E a primeira coisa que salta aos olhos é a simplicidade. A grande sacada desse devocional não é nada complexo. Pelo contrário, a força dele está na estrutura clara, que dá para repetir todo dia, tornando essa ferramenta acessível para qualquer um, a qualquer hora. E olha só como essa estrutura é direta. São 3 passos. Primeiro passo, o salmo. É o versículo, aquela palavra antiga que serve de base. Segundo passo, a reflexão. É aqui que se pega essa palavra e se tenta entender o significado dela para a nossa vida hoje. E o terceiro passo, a oração. É o momento da conexão pessoal. Então é isso. Versículo, significado e conexão. Simples, né? Mas com uma força incrível. Certo. Agora a gente entra na primeira parte dessa jornada, encontrando refúgio e paz. A ideia aqui é construir uma base de segurança nos 3 primeiros dias. A jornada começa pelo básico, pelo essencial, a busca por segurança. Por isso, os 3 primeiros dias são todos focados em construir esse alicerce, sabe? Aquela sensação de calma por dentro, de ter um porto seguro, não importa o que esteja acontecendo lá fora. O primeiro dia já começa com essa promessa fortíssima. Pensa nessas palavras: refúgio, fortaleza. Elas trazem uma imagem de segurança, de uma força que não se abala, né? É um ponto de partida muito poderoso para essa jornada. O mais legal aqui é a conexão que se faz entre esse versículo antigo e um sentimento que todo mundo conhece hoje: se sentir sobrecarregado, pesado. A reflexão funciona como uma ponte, afirmando que aquela promessa de refúgio vale exatamente para esses momentos. Avançando para o segundo dia, o foco já muda um pouco. Sai da proteção e vai para a comunicação. É como se depois de encontrar um abrigo, o próximo passo fosse ter a certeza de que a nossa voz é ouvida. É uma mensagem forte sobre a importância de se expressar, de clamar com sinceridade. E a reflexão desse dia vai direto ao ponto. Ela reforça totalmente a ideia de que não importa se as palavras são bonitas ou não, o que conta é a sinceridade do coração. A mensagem é de um consolo enorme, né? Aquele sentimento de que o que a gente expressa não se perde no vazio. Chegamos ao terceiro dia, e aqui a gente começa a ver um resultado mais palpável, sabe? De toda aquela segurança e da certeza de ser ouvido. E o resultado é a paz. A imagem de deitar e dormir tranquilo é uma metáfora perfeita para um estado de espírito sereno, sem aquela ansiedade que tira o sono. Então, o ponto central é esse. A paz não é só a ausência de problemas. Segundo essa reflexão, é um fruto direto da confiança. Pensa na jornada até aqui. Primeiro se constrói um refúgio, depois se tem a certeza de ser ouvido, e como resultado, essa confiança floresce e vira paz. Ok, vamos para a próxima etapa, a jornada da confiança. Porque a jornada não para por aí. A segunda metade do devocional muda o foco para um processo mais ativo. É sobre cultivar esperança, buscar um caminho e ter perseverança. Não é só ficar esperando, é agir na fé. E essa tabela resume bem os próximos dias. A progressão é muito clara, né? No dia 4, a esperança é o combustível. No dia 5, a confiança leva um pedido de orientação. E no dia 6, a perseverança não é vista como algo ruim, mas como um treino que fortalece a fé. É um verdadeiro ciclo de crescimento. E com isso a gente chega na parte final, o clímax da jornada. O movimento aqui muda completamente. Depois de 7 dias, o foco não é mais pedir nem esperar. É reconhecer e agradecer. É uma virada de chave, sabe? Sair de uma postura de quem precisa para uma postura de quem é grato. O último dia é marcado por essa frase. É um convite simples, que vem de dentro. É como se a própria alma se convidasse a louvar. Depois de passar por todo aquele caminho de encontrar refúgio, construir confiança e perseverar, a resposta que brota naturalmente, segundo o devocional, é a gratidão. E a reflexão final amarra tudo. Essa talvez seja a grande chave da jornada inteira. Gratidão não é só dizer obrigado. Ela é apresentada aqui como uma força que realmente transforma. Ela tem o poder de mudar nosso jeito de ver as coisas, de dar um novo significado para tudo que foi vivido nos dias anteriores. 7.
7 dias para construir uma base de força. É um ciclo completo. A jornada se fecha, deixando aquela sensação de um processo concluído, né? Uma semana inteira dedicada a construir, tijolinho por tijolinho, essa base interna de força, de paz e, no fim de tudo, de gratidão. Bom, para a gente resumir os pontos principais, o que fica desta análise? Primeiro, a força de uma estrutura diária simples. Segundo, a beleza dessa jornada que vai da necessidade à gratidão. E por último, a ideia superpoderosa de que a força interior pode ser cultivada com pequenas ferramentas diárias. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Independentemente da crença de cada um, a estrutura que a gente viu aqui levanta uma questão que vale para todo mundo. Que pequeno e consistente ritual diário poderia servir como âncora pessoal para construir e fortalecer um senso de paz interior?